noite, Deus abençoe. Para quem não me conhece, sou o pastor Júlio, sou membro aqui na igreja. E hoje eu quero trazer aquilo que eu penso que Deus colocou em meu coração para compartilhar com a igreja. Por favor, fique de pé em reverência à palavra de Deus e abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. O título da nossa mensagem: A Verdadeira Espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, nós vamos ler até o versículo 23. Você pode acompanhar a leitura do Senhor com toda reverência. Diz assim a palavra do Senhor: Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas do estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém? Vamos orar. Pai celestial, em nome de Jesus, suplicamos a Ti, ilumina nossas mentes e nos revele as verdades espirituais da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que todo impedimento caia por terra e que o Senhor seja glorificado nesta noite, através da pregação da Tua palavra. Esta é a nossa oração, pedido com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A verdadeira espiritualidade. Primeiro eu preciso fazer alguns comentários sobre o que é espiritualidade. O que é ser uma pessoa espiritual? O que vem à sua mente
quando se fala em alguém que é espiritual. Talvez, eu quero arriscar aqui, você pense em alguém religioso, alguém que conhece as centenas de hinos do cantor cristão ou da harpa cristã, alguém que frequenta os cultos e eventos da igreja, de sua denominação, da sua religião. Talvez você pense numa pessoa que se veste de determinada maneira, terno e gravata o homem, vestido longo a mulher, com determinado corte de cabelo, enfim. Talvez cada um aqui tenha um tipo de crente espiritual, de pessoa espiritual. Mas o que será que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, diz a respeito da verdadeira espiritualidade? Será que diz respeito a tudo isso que nós comentamos aqui? Talvez alguns fiquem perplexos, mas a verdadeira espiritualidade diz respeito a ser cada vez mais humano. É isso mesmo. Você quer ser espiritual? Então você precisa ser cada vez mais humano. E por quê? Com a entrada do pecado no mundo, quando o homem se rebelou contra Deus, diante da desobediência da humanidade, diante do Senhor, do Criador, do Soberano, do Todo-Poderoso, o homem foi desumanizado. Nós fomos criados por Deus com o propósito de glorificá-lo, de adorá-lo. Deveria ser algo natural ao ser humano, adorar, cultuar a Deus. Mas não. Desde Adão, toda a descendência de Adão, nós inclusive, nós somos pecadores. Nós nascemos mortos em delitos e pecados, como diz a Bíblia Sagrada, estamos mortos em delitos e pecados. Estamos separados de Deus. O pecado nos separa do nosso Criador. Então nós não cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Então nós somos desumanizados. Nós fomos desumanizados. Jesus Cristo é o paradigma, é o modelo da perfeita humanidade. Você quer um padrão para você se comparar? Você quer uma referência, um modelo, um perfil perfeito de ser humano? Olhe para Jesus Cristo. Não olhe para o seu pastor, não olhe para o seu irmão, para a sua irmã, olhe para Jesus. Aliás, nós temos uma tendência, porque o nosso coração é enganoso, de olhar sempre para a pessoa que é mais fraca na fé do que nós. Exatamente para que você possa, para que possamos nos sentir melhor. Diante das deficiências espirituais, morais do nosso próximo, nós nos comparamos e nos julgamos superiores. Mas o verdadeiro e o melhor padrão, o padrão perfeito, de perfeita humanidade, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mantenha o seu olhar firme, fixo no Senhor Jesus. Olhe para Jesus e você vai ter esse padrão perfeito. Então, esta espiritualidade, ser espiritual, envolve você ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Você quer conhecer Jesus? Olhe a Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Conheça Jesus Cristo através dos textos neotestamentários, do Novo Testamento, mas sobretudo dos Evangelhos, e comece a imitá-lo. A espiritualidade é estar mais próximo do propósito para o qual Deus criou o homem, o ser humano. Isto é, viver ou existir para a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus com este propósito maior, e louvado seja Deus por isso. Há pessoas que estão desesperadas, aflitas, procurando propósito para a vida, mas nós, filhos de Deus, nós que estamos em Cristo, nós já sabemos qual é o propósito da nossa vida. Não estamos neste mundo por acaso, não viemos a esta vida, não estamos vivos sem qualquer propósito, mas o nosso propósito é glorificar a Deus, é exaltá-lo, é honrá-lo, é viver em absoluta comunhão com o nosso Criador, com Deus Todo-Poderoso. E o início da nossa espiritualidade coincide
com o início da nossa vida cristã. Quando você se arrepende de seus pecados, quando você confia em Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, isto é, a sua conversão, você nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, você é regenerado, neste momento começa a sua espiritualidade, você se torna um ser espiritual. Você agora tem vida espiritual em Cristo Jesus. E é claro que você sabe do que eu estou falando, nós temos dificuldades, por vezes tropeçamos, você estuda a Bíblia, você conhece a vontade de Deus, mas como nós temos dificuldades de viver no centro da vontade de Deus, às vezes tropeçamos, e é assim mesmo porque nós somos humanos, e mesmo depois da salvação, o pecado ainda está à espreita, e se não vigiarmos, se não dependermos absolutamente de Deus, nós também vamos tropeçar e cair de maneira até terrível, tão terrível quanto pessoas que não têm Cristo, não fosse a graça de Deus. Então, é aquilo que nós chamamos de santificação, é um processo que começa no momento do novo nascimento, até a glorificação, quando estivermos com o Senhor Jesus, novos céus, nova terra, na eternidade futura. Então, meus irmãos, eu quero tratar sobre a espiritualidade, agora que vocês estão inteirados a respeito do assunto, à luz desse texto que nós acabamos de ler. Percebam que nesse texto que nós lemos em Marcos capítulo 7, Jesus ele vai ter conversas com 3 grupos de pessoas, basicamente. O primeiro grupo são os fariseus e os escribas. São os religiosos da época de Jesus. Lembre-se que Jesus também era judeu. Os fariseus e os escribas eram judeus. Jesus também era um judeu. Depois Jesus vai conversar com a multidão. Perceba lá no final do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus estava em Genezaré. Genezaré ficava na Galileia, na parte norte de Israel. Possivelmente, este momento que os escribas e fariseus conversam com Jesus Cristo, Jesus estava entre Genezaré, onde ele efetuou milagres, curou enfermos, e talvez Cafarnaum, porque no versículo 17 ele diz a Bíblia, que Jesus entrou em casa. E nós sabemos pelos evangelhos que Cafarnaum era o quartel-general do Senhor Jesus Cristo. Palco, o teatro de grandes operações de milagres no ministério público de Jesus. Então Jesus ele trata com os judeus, escribas e fariseus, Jesus trata com a multidão, provavelmente muitos que foram curados por intermédio dele, e no final Jesus trata com aqueles mais próximos, os seus discípulos, os seus seguidores. Vamos então atentar esse primeiro grupo de fariseus e alguns escribas. Talvez você não se lembre, mas os fariseus e os escribas, aliás, muitos escribas eram fariseus, e fariseus eram um grupo de religiosos judeus, considerados os mais ortodoxos. Aliás, eles criam em muitas coisas que nós cremos hoje como cristãos. Eles acreditavam em ressurreição, eles acreditavam em anjos, em vida espiritual, vida após a morte, assim como nós cremos à luz da palavra de Deus. E os escribas, geralmente fariseus, eram os grandes mestres da lei. Os israelitas se envolviam com suas atividades seculares, eles precisavam trabalhar, atividade agropastoril, não tinham tanto tempo para o estudo das Escrituras, que naquela época era o nosso Antigo Testamento. Os escribas tinham o privilégio de estudar a palavra de Deus com profundidade. E eles ficaram muito famosos, porque além do templo na cidade santa Jerusalém, também depois do exílio na Babilônia surgiram as sinagogas. Até hoje existem sinagogas. E nas sinagogas não era somente os sacerdotes que podiam usar a palavra, mas qualquer pessoa. Os escribas eram aqueles que se destacaram porque conheciam muito a palavra de Deus. Eram religiosos que defendiam uma ortodoxia.
a correta interpretação da palavra. Então, eles ficaram muito famosos entre todos os judeus e tinham alta estima por parte de todo o povo israelita. Pois bem, agora entenda que, à luz dos evangelhos, nós sabemos que esses líderes religiosos não eram muito fãs do ministério de Jesus. Na verdade, eles eram opositores ao Senhor Jesus. Na verdade, talvez essa delegação de fariseus e escribas vieram de Jerusalém, que é o sul de Israel, até o norte, na Galiléia, provavelmente entre Genezaré e Cafarnaum, para procurar algum motivo para acusar Jesus Cristo, para condená-lo, para prejudicá-lo. E eles, pelo menos na mentalidade deles, provavelmente acreditaram, achamos alguma coisa. Eles perceberam alguns dos seguidores de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. E eu quero adiantar a você que aqui não está falando de falta de higiene pessoal. Esse não lavar as mãos, e o Evangelho de Marcos explica muito claramente, até porque é um evangelho destinado principalmente a não-judeus, como nós, né? Então fica muito claro que esse não lavar as mãos era desobedecer à lei cerimonial. Para você entender, Deus entregou aos judeus a palavra de Deus. Os oráculos de Deus foram entregues aos homens através dos judeus. É um povo privilegiado. O que os judeus fizeram? Eles começaram a interpretar a lei de Deus, a vontade de Deus. E começaram a juntar preceitos e mais preceitos, mandamentos, interpretações e formas de aplicação na prática da lei de Deus. Então, quando você olha para as notas, para as explicações e para os preceitos dos rabinos, dos mestres daquela religião, a respeito da lei de Deus, sobretudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, você não consegue mais enxergar qual era a vontade de Deus. Tantos foram os mandamentos acrescentados pelos intérpretes da lei, pelos mestres judaicos. É como se tivéssemos camadas que precisassem ser retiradas para que a gente pudesse conhecer qual o verdadeiro espírito da lei, que foi exatamente o que o Senhor Jesus veio fazer. Mostrar qual era a verdadeira vontade de Deus. Então Jesus vai responder a esses religiosos. E ele começa fazendo um apontamento bastante contundente, cirúrgico. Jesus se refere aos fariseus e escribas como hipócritas. Religiosos hipócritas. Hipócrita é a pessoa que tenta transparecer algo que não é. É a pessoa que esconde ou tenta esconder através de uma máscara, de uma cortina de fumaça. E geralmente as tradições religiosas são usadas para isto. Eles usam as tradições religiosas para esconder as verdadeiras intenções de seus corações malignos. Portanto, Jesus os chama de hipócritas exatamente por isso. E Jesus ele faz uso da palavra de Deus. Veja que interessante. Os escribas e fariseus, os religiosos dos tempos de Jesus, confrontam Jesus com a tradição humana. Mas Jesus responde com a palavra de Deus. Ele cita o profeta Isaías 29:13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Então, ainda que a forma exterior, as palavras dos fariseus e escribas, aparentemente, fossem
alinhadas com a vontade, com a palavra de Deus. Na verdade, Jesus, que é Deus, e conhecia as motivações, o coração daqueles religiosos, sabia que eles estavam distantes de Deus. Jesus conhecia a verdadeira intenção, as motivações do coração daqueles religiosos. E Jesus faz uma acusação muito grave. Através da obediência à tradição de homens, eles rejeitavam a palavra, a vontade de Deus. E ele continua, inclusive, dá um exemplo. Olha só o que ele diz aqui, o Senhor Jesus, no verso 9, ele fala: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Jesus cita o 5º mandamento. Você se lembra lá dos 10 mandamentos, Êxodo 20:12? Honrarás o teu pai e a tua mãe. E aqueles religiosos criaram tradições, ensinos humanos, para deixar de cumprir esta vontade de Deus, que era honrar os pais, por conta da tradição religiosa. Eles criaram aquilo que se chama de Corban, ou seja, oferta ao Senhor. Então, para resumir, os pais estavam necessitados, o filho tem condições de suprir as necessidades materiais dos pais, mas o filho diz: isso daqui é Corban, isso daqui vai ser ofertado no templo ao Senhor. Então ele ficava desobrigado de honrar os pais, por causa de tradição religiosa. E Jesus desmascara esses religiosos hipócritas. Ele mostra que essa não era a vontade de Deus, porque eles estavam contrariando, anulando, invalidando a palavra de Deus. Depois a Bíblia mostra, a partir do versículo 14, Jesus se dirigindo às multidões. Ele convoca a multidão, provavelmente aqueles que foram alvo da cura, das palavras e ensinos de Jesus, conforme Marcos 6. E ele mostra sobre a contaminação cerimonial. Ele diz que nada de fora da pessoa que entre nela pode contaminá-la, está falando do alimento. E ele diz aqui: nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Ele fala em parábolas, talvez muitas pessoas não compreenderam, os discípulos inclusive. E quando Jesus entra em casa, os discípulos vão interrogar Jesus e ele vai esclarecer. Ele vai dizer o seguinte, lá do versículo 18: não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? Os judeus observavam aquela dieta conforme Levítico e outras leis. Então alguns animais eram impuros. Eles não podiam comer determinados animais, sob pena de se tornarem impuros também, e assim não podiam adorar a Deus. Isso tinha um propósito: ensinar o homem que nós somos pecadores, nós somos impuros, e nós precisamos nos purificar para nos aproximar de Deus. E em Cristo Jesus, esse propósito já foi cumprido absolutamente. Não há mais necessidade de nenhuma observação de lei cerimonial, de lavagem das mãos, dos cotovelos, do corpo. Alguns animais você não pode comer. Não, a própria Bíblia diz, lá no versículo 19, no final: e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Não há mais lei da parte de Deus, ela já foi cravada na cruz sobre a questão da dieta. Há grupos religiosos que insistem em trazer um aspecto espiritual para a questão da dieta alimentar. Mas na verdade aqui Jesus, o próprio texto está dizendo, Jesus considera puros todos os alimentos. Por quê? Porque não é a carne de porco que vai torná-lo impuro diante do Senhor. Não são alimentos que vão contaminar o coração do homem. Na verdade, é o coração do homem, e o coração aqui não é o músculo cardíaco. O coração é a mente, é o centro diretor da vida humana, é a sede da vontade, da inteligência e das emoções.
Como diz a Bíblia aqui no versículo 21, é do coração, é da mente que procedem os maus pensamentos. É isso que nos contamina. Essa é a verdadeira contaminação. É o fruto do nosso coração pervertido, do nosso coração enganoso. E é desse nosso coração corrupto, dessa nossa natureza pecaminosa, nossa inclinação para o mal, é que procedem imoralidades sexuais, furtos, homicídios, adultérios e toda sorte de pecados, seja por pensamentos, seja por ações. Jesus está esclarecendo o espírito da lei de Deus. Aquela lei cerimonial não existe mais, porque Jesus já cumpriu todo o propósito. Aquilo era só uma sombra de algo futuro. E em Cristo Jesus, Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, inclusive as leis cerimoniais. Ele não veio revogar a lei de Deus, mas cumpri-la. E Jesus cumpriu no lugar de todo aquele que viria a crer no seu nome. Portanto, eu quero, à luz desse texto, falar sobre 3 lições para desenvolver uma verdadeira espiritualidade. A primeira lição que nós podemos, são várias as lições nesse texto muito rico, mas eu vou falar apenas de 3 lições para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa ser um homem ou uma mulher espiritual, para que você possa desenvolver a verdadeira espiritualidade. Primeira lição: submeta as tradições e ensinos de homens às Escrituras. Submeta as tradições e ensinos humanos de homens às Escrituras. A grande pergunta que você deve fazer é: o que deve regular a minha fé e a minha conduta? As tradições religiosas ou a palavra de Deus? Quem é que tem prevalência? Quem prevalece? Quem tem supremacia sobre a minha vida, seja no aspecto da fé, aquilo que você crê, e seja também no aspecto do seu comportamento, na sua conduta de vida. E eu quero aqui, à luz da palavra de Deus, afirmar categoricamente que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Nós estamos aqui numa igreja batista. Nós batistas somos cristãos, cremos na Bíblia, cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas nós temos costumes, nós temos um inário cantor cristão, nós temos algumas práticas que foram arraigadas ao longo dos tempos, mas entenda que qualquer tradição religiosa, por mais arraigada, enraizada esteja na vida cristã, na vida religiosa, ela deve ser submetida à palavra de Deus, e se ela não for aprovada diante da palavra de Deus, você deve rejeitá-la. Nenhuma tradição, nenhum ensino humano pode estar acima da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Era isso que Jesus ensinava no seu tempo, lá no primeiro século da Palestina. Era isso que o profeta Isaías falava ao povo de Deus, israelitas, 700 anos antes de Cristo. E é isso que nós precisamos ter em mente, que é somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Atente para o seguinte: há muitas pessoas que querem tornar Jesus um revolucionário, alguém que veio romper com as tradições, e isto não é verdade. Esse texto de Marcos 7 também não mostra Jesus se levantando contra as tradições, não quaisquer tradições. Jesus se levanta contra as tradições humanas que são contrárias à palavra de Deus, e é assim que nós devemos fazer também.
Mas veja que em Mateus 23, 1 ao 3, Jesus ele fala inclusive, eu vou ler aqui, Mateus 23, 1 ao 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus não é contra as tradições religiosas, mas preste atenção: se as tradições humanas, religiosas, forem contrárias, anularem, diminuírem a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Você deve sempre trazer à sua mente o que a Bíblia diz sobre isso. Então, submeta as tradições e ensinos humanos às Escrituras Sagradas. Segunda lição que nós aprendemos: como é que nós podemos crescer espiritualmente? Como é que você pode ser espiritual? Como é que você desenvolve a verdadeira espiritualidade? Cuide do seu coração. E eu repito, aqui eu não estou falando, embora também seja prudente, que você evite gordura e não coma nenhum alimento que faça mal à sua saúde e ao seu coração, embora eu também gosto de um churrasco. Mas sem exageros não tem problema. Mas aqui a Bíblia está falando do coração enquanto mente. É o centro da nossa vida, é ali que você pensa, raciocina. Aquilo que você pensa é aquilo que você sente, e é aquilo que você faz, e é aquilo que você é. Então, por isso, a lição que aprendemos aqui com o Senhor Jesus nesse texto: cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu coração. Todo homem precisa de um novo coração. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nós todos estávamos mortos em delitos e pecados, e somente Deus pode nos dar vida espiritual, por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer como o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, que no Salmo 51, demonstrando real, sincero arrependimento, ele suplica a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou mesmo nós aprendemos no texto de Ezequiel 36, 26, quando ele fala que somente Deus pode arrancar o coração de pedra, isto é, um coração que não se inclina às coisas de Deus, coração duro, e nos dar um novo coração, um coração de carne, um coração, uma mente que busca as coisas espirituais, que busca as coisas de Deus. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus Cristo. A impureza real, portanto, ela não é física, mas é moral e espiritual. Alguém já disse que o coração da corrupção humana é a corrupção do coração humano. Sabe qual é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade é o seu coração, é a sua mente, é a sua natureza pecaminosa. E uma dieta saudável para o coração, para a sua mente, é aquilo que nós chamamos de meios de graça. E eu gosto mais de chamar, como o pastor Richard Foster, eu gosto de chamar, ao invés de meios de graça, de disciplinas espirituais, porque às vezes não é fácil. Você precisa meditar na palavra de Deus, jejuar, você precisa buscar a simplicidade. Vai anotando aí os ingredientes dessa dieta, tá bom? Isso daí é para o seu coração. Você precisa de solitude, não é solidão. Solitude é tempo a sós com Deus. Precisamos romper com esse sacerdotalismo. Antes de ser ordenado pastor, eu já tive a infelicidade de uma vez falar: irmão, posso orar por você? Não, você não é pastor, eu quero a oração do pastor. Como se o pastor tivesse uma oração superior à oração de qualquer outro filho de Deus. Isso são conceitos de uma religiosidade vazia, que não tem vigor espiritual. Ou vocês nunca ouviram falar do princípio da doutrina do sacerdócio universal dos crentes? Todos vocês que estão em Cristo
são sacerdotes, têm livre acesso ao trono da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Eu não sou mais, como pastor, intermediário, mediador entre vocês e Deus. Só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Submissão, serviço, confissão, adoração, mas principalmente, você pode até não lembrar de tudo isso que eu falei, mas não esqueça disso, do famoso BO. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Não esqueça desse BO. Esse BO é bom. Bíblia e oração. Essa é a dieta para que você cresça espiritualmente. Pela Bíblia, Deus fala conosco. Pela oração, nós falamos com Deus. Pela oração, nós reconhecemos a nossa impotência, a nossa total dependência de Deus e demonstramos a nossa comunhão com Deus. É inadmissível, é inconcebível a ideia de um filho, uma filha de Deus que não ora, todo o tempo. E veja que eu não estou falando de juntar as mãos igual a gente ensina para as crianças. Fechar os olhos, você está dirigindo, vai fechar os olhos. Não. Você pode orar de pé, sentado, deitado, de olhos abertos, fechados. Apresente tudo a Deus. BO, Bíblia e oração, essa é a grande dieta saudável para um coração forte na presença do Senhor. É impossível glorificar a Deus se o coração não for purificado. E finalmente, a última lição, eu já disse que nós precisamos submeter as tradições e ensinos humanos à palavra de Deus. Eu já disse, cuide do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos, principalmente através dessa dieta do BO, Bíblia e oração. E a terceira lição para desenvolver a verdadeira espiritualidade, imite a Jesus Cristo. Talvez seja o grande resumo. Se você não lembrar de nada do que eu falei nesta noite, guarde isso no seu coração. Para você crescer espiritualmente, amadurecer na fé, imite a Jesus Cristo. Tenha Jesus como referencial da sua vida. Você quer saber como é que você deve falar? Vai lá nos evangelhos e veja como Jesus falava. Você quer saber como agir? Qual é o seu comportamento, sua conduta diante das circunstâncias da vida? Vai lá nos evangelhos, vai lá em toda a Bíblia e veja como Jesus faria. O que Jesus faria no meu lugar? É mais ou menos esse o pensamento. Imite a Jesus, porque imitar a Jesus é amar a Jesus, é ser cada vez mais parecido com Ele. Através da figura desses religiosos, fariseus e escribas, eu quero fazer aqui uma comparação entre o caráter de Jesus Cristo, que deve ser o nosso caráter, e o caráter de um religioso. O caráter de Jesus, ele demonstra humildade, manso e humilde de coração, Mateus 11. O religioso é orgulho. Jesus é sincero, íntegro, verdadeiro. O religioso é um hipócrita. Ele coloca a máscara da religiosidade para esconder o seu coração perverso. Jesus demonstra amor incondicional, na Bíblia amor ágape, amor sacrificial. Depois leia 1 Coríntios 13. Os religiosos chegam a odiar. Não por acaso olhamos aí no corredor da história da igreja, quantas não foram as guerras em nome de religiões. Jesus era altruísta, fazia o bem às pessoas sem esperar nada em troca. O religioso é egoísta, ele faz porque ele espera algo em troca. Jesus, ele buscava o interesse dos outros e a glória de Deus. Jesus chegou a dizer que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Os religiosos não, eles buscam seus próprios interesses. E finalmente a ênfase do Senhor Jesus é a revelação, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Dos religiosos não, a ênfase é a tradição, os ensinos de homens. Quem ama a Cristo, fique bem claro, ama a Cristo, obedece os seus mandamentos. João 14,15.
Mas é óbvio que a verdadeira espiritualidade, isso muitas vezes atormenta muita gente. Você vai evangelizar, falar do amor de Deus para alguém, e a pessoa ela tem como que uma barreira, porque ela acredita que o religioso, entre aspas, o religioso, ele na verdade, ele é simplesmente alguém que cumpre regras. Pode isso, não pode aquilo. Isto não é o que Cristo veio trazer para nós. A religiosidade ou as religiões são tentativas frustradas, diga-se de passagem. Religiões são tentativas humanas de reconciliar o homem pecador com Deus. Mas nós somos seres humanos. Tudo que nós colocamos à mão estraga. É o toque do Rei Midas ao contrário. Porque nós somos maus, perversos. Jesus, ele propõe algo diferente. Vocês são pecadores, estão separados de Deus e são totalmente incapazes de se reconciliar com Deus. Então, creiam em mim, se arrependam dos seus pecados. É verdade, vocês não têm forças para abandonar o erro, mas eu vou sustentar vocês. Eu, Senhor Jesus, vou sustentá-los. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a verdadeira espiritualidade não se limita a obedecer regras. É claro que nós obedecemos aos mandamentos, mas o mais importante em alguém que quer ser espiritual é o relacionamento com Deus. E sabe como que você vai saber como é que você está com Deus? É o seu relacionamento com o próximo. Porque o grande mandamento que o próprio Jesus resumiu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não ama o seu irmão, o seu próximo, e não é só quem te faz bem, não. Jesus fala até para amar os inimigos. Então o relacionamento com o Pai, com Deus, também está prejudicado. Busque a Deus, em Cristo Jesus, seja reconciliado com Deus, e aí Deus vai tratar os seus relacionamentos com o próximo. Somente por meio de Jesus. Que o Senhor Jesus nos capacite ao genuíno crescimento espiritual, para uma verdadeira espiritualidade por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém?